Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Anderson Azini, do canal da Azini Consultoria, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre mão de obra. Eu tenho escutado bastante, tenho ouvido bastante pessoas falando sobre o quão difícil está sendo ter mão de obra nos empregos, nas empresas, né? E isso é uma realidade que tem desde pequenas cidades até grandes cidades. E eu queria discorrer um pouquinho mais sobre isso. Qual é o problema sobre a mão de obra em si, né? A gente tem visto que é uma dificuldade e tudo mais, e talvez você esteja passando com isso na sua empresa, né? Tendo dificuldade de manter bons funcionários ou manter funcionários na sua empresa. Às vezes nem são tão bons, mas você precisa manter na sua empresa e você tem tido dificuldades. Muito se passa também pelo ambiente que a gente está vivendo hoje na nossa sociedade, né? A gente tem muitos ambientes onde que as pessoas têm acesso a ganhar dinheiro com uma certa facilidade no dia a dia, né? Você tem aí as redes sociais, você tem dropshipping, você tem várias coisas que contribuem para que as pessoas queiram sair da formalidade por diversos motivos, né? E aí eu vou querer separar esse debate aqui no lado empresário e no lado mão de obra, para a gente poder conversar um pouco sobre o assunto. Bom, do lado mão de obra, a gente tem aqui bastante formas de ganhar dinheiro hoje na internet, né? Então a gente tem o próprio dropshipping, você tem os influenciadores que de alguma forma também têm gerado recursos pela internet e tudo mais. E você tem informação na internet. Isso é algo muito interessante. Por quê? Muitas das vezes você está numa cidade onde as pessoas têm um grau de instrução um pouco menor, ou você está numa cidade que as pessoas têm um grau de instrução muito maior. Só que com a internet você tem o grau de instrução sendo compartilhado com muitas pessoas. Então, se você está numa cidade que o grau de instrução é um pouco menor, e você tem ali um funcionário que você contrata para fazer uma função, mas você quer que ele faça 3, 4, ele pode achar incômodo. E isso ele vai para a internet, ele vai perguntar no Google, no ChatGPT, no IA da vida, ele vai falar quanto que ganha uma pessoa que faz tal função. E vai estar lá a descrição toda da função, e quanto ganha e quanto recebe. E aí ele vai olhar para a realidade dele e vai falar, opa, eu estou ganhando muito pouco para fazer muito mais do que a minha função. Então acaba que faz com que as pessoas tenham essa percepção apurada sobre os valores que estão recebendo, e a gente tem essa dificuldade. Aí ele fala assim, poxa, mas eu vou ficar aqui ouvindo o meu patrão falando um monte, não gosto desse emprego, estou aqui só pelo dinheiro, eu vou tentar outra coisa. Aí ele vai tentar outra coisa, e a internet está aí para facilitar a vida dele de diversas formas em função de ganhar dinheiro, né? Mas aí tem o lado também do empresário, da empresa. Como que ela faz então para poder gerir essa situação? Porque às vezes ela tem realmente o custo para poder manter esse funcionário, que às vezes é elevado, e aí ela tem dificuldade para poder manter, porque às vezes não vende bem, não tem uma gestão muito boa, e com isso faz com que a gente tenha essa disparidade. Mas vamos falar bem sinceramente que tem muitas empresas perdendo a linha. Porque às vezes tem condição de dar uma condição de serviço melhor ou um salário melhor, porque nem sempre o que mantém o funcionário na empresa é só o salário, tá, gente? O salário é uma parte importante, mas nem sempre é isso que vai manter o funcionário lá trabalhando. Às vezes o ambiente de trabalho é muito mais importante para o funcionário, e hoje é muito importante quanto a isso. E tem até a ONR1 aí que começou a entrar em vigor, porque a gente precisa analisar um pouco mais sobre ela também. Mas o ambiente de trabalho é muito ruim, às vezes, e isso tem feito com que as pessoas tenham deixado a formalidade, queiram deixar de trabalhar para pessoas, porque são maltratadas, né? Então, muitas das vezes o salário é baixo e a demanda é muito alta. Então, às vezes não tem trato com o funcionário, às vezes fala-se só gritando, coloca-se metas que são impossíveis de ser mantidas,
tem o assédio moral, e isso tudo vai contribuindo para que você tenha dificuldades de manter o seu funcionário no trabalho. Então, como que a gente resolve isso? É ter essa conversa franca com o funcionário. Se você ainda tem essa possibilidade de ter a conversa franca com o seu funcionário, você conversa com ele para entender o que está acontecendo. Por quê? A gente vive numa sociedade hoje que tem uma narrativa geral no sentido de falar que o empresário é o explorador e o funcionário é o explorado, e que isso não muda e que você só trabalha para que a outra pessoa enriqueça. O que, na verdade, é uma meia-verdade, né? Vamos falar bem sinceramente. Porque se o funcionário trabalha bem, ele tem que ser remunerado bem. Então, isso cabe realmente à parte da empresa remunerar de forma coerente. Mas se o funcionário trabalha mal, ele não tem que ser remunerado por ser um mau funcionário. Então, a mente do funcionário, ela não precisa ser uma mente que fala sobre... o funcionário, ele não precisa ter mente de patrão, ele precisa ter mente de bom funcionário. Um funcionário que faz as suas coisas, que serve direitinho, mas e trabalha ali, faz o dele e tudo mais. Faz um pouquinho a mais. Mas o lado do empresário, ele também tem que pensar no bom funcionário. E aí é onde que ele tem que ter uma remuneração adequada, ou ele tem uma bonificação por boa prestação de serviço, né? Porque as bonificações desoneram um pouco a folha salarial, você consegue pagar, mas sem embutir os impostos que são inerentes da contratação de um funcionário. Então, ter bonificações por performance e tudo mais, e ter uma gestão de pessoas boa. Por quê? Uma gestão de pessoas onde que as pessoas se sintam ouvidas e acolhidas. Você vai ser uma ONG a partir de agora, empresário? Não, você não vai ser uma ONG a partir de agora. Mas você tem que ter o respeito pelas pessoas, tanto as que trabalham para você quanto as que são seus funcionários. Aí você pode pensar e falar assim, vou trocar tudo por IA. Dependendo do seu nicho, da sua empresa, você pode conseguir automatizar tudo. Mas ainda assim você precisa ter cuidado com pessoas. Seus clientes vão continuar sendo pessoas. Então, assim, precisa saber tratar pessoas de forma que fique mais fácil do relacionamento. Então, se a gente deixar de lado essa questão de tratamento de pessoas, você vai ter dificuldade de manter a mão de obra. Nem sempre é só o salário. Então, vamos pensar assim, salário é uma parte muito importante, mas o ambiente de trabalho tem sido muito mais levado em conta, principalmente pelas gerações mais novas, o Z e Alpha, né, que tem agora, que também a Alpha também já está chegando no mercado de trabalho. Então você tem que dosar isso. Você não vai ser uma ONG que tudo pode, tudo vai ser liberado, mas você tem que ter uma qualidade de ambiente de trabalho melhor para segurar os melhores funcionários, né? E ter uma remuneração adequada. Por quê? O funcionário ele vai saber quanto que ganha uma pessoa para fazer aquela função em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo. Então, tenta essa abordagem de ter uma conversa sincera para você entender o clima da sua empresa, que você vai ter com certeza melhores resultados na manutenção de mão de obra na sua empresa, né? Isso influencia diretamente no financeiro da sua empresa, porque contratar e demitir funcionários é muito gasto, é muito caro para você contratar e demitir funcionários no Brasil hoje. Então, cuida dessa parte que você vai ter melhores resultados nesse aspecto e as suas finanças vão se estabilizar também, né? Então, se você já gostou desse vídeo, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo com outra pessoa e já segue o canal também, para que você possa ter mais informações como essas no seu dia a dia, né? Ativa o sininho também para não perder nenhuma nova postagem. Valeu!